vamos falar sobre um tema muito importante na psicanálise, que são as estruturas clínicas, neurose, psicose e perversão. Essas três estruturas, resumidamente, se dão a partir da maneira como a criança resolve o complexo de Édipo. Lacan cria a metáfora paterna para explicar essa interdição que o pai dá na relação entre a mãe e a criança, que é uma relação simbiótica. A partir de um determinado momento, a criança ela precisa sair dessa relação sob o risco de criar-se uma psicose. Então, quem interdita é o pai ou quem exerce a função de pai, como um trabalho, um chefe, algo que tire a mãe da simbiose com a criança. Então, essa interdição, que corresponderia à castração simbólica do Édipo, ele pode ser aceito, ele pode ser renegado ou excluído. O intuito é que a criança não se torne aquilo que completa a mãe. Ela vai precisar eh, estar numa posição de falta, porque a criança percebe que a mãe procura algo além dela. Então, há uma falta na mãe, consequentemente, há uma falta nela, e essa falta vai estruturá-la. Porém, novamente, ela vai precisar aceitar essa castração, renegar ou excluir para constituir a sua estrutura. Na neurose, por exemplo, o sujeito, quando adoecido, ele vive na realidade, tem consciência do seu adoecimento. Nessa estrutura, a castração simbólica foi bem sucedida, a lei paterna foi aceita, e o mecanismo de defesa é o recalque. Pode ser classificada como obsessiva ou histérica. Então, por que aqui eu digo quando adoecido? A neurose é uma estrutura, não é necessariamente um adoecimento. Mas o sujeito neurótico que passa por um sofrimento psíquico, ele vai sofrer daquela forma na estrutura neurótica, podendo ser classificada ou obsessiva ou histérica. Então, o sujeito ele aceita a lei paterna, ele vai recalcar aquele conteúdo e, se ele adoecer na fase adulta, ele vai ser um sujeito obsessivo ou histérico. Sempre com consciência de si, não existe uma desconexão com a realidade, então podemos considerar uma estrutura mais desejável, se é que a gente pode falar isso. Na psicose, o indivíduo ele vive fora da realidade, não há consciência de si e do seu adoecimento. A marca dessa condição são as alucinações auditivas e visuais. Nessa estrutura, a castração simbólica não foi aceita, ou seja, a lei paterna ficou de fora do psiquismo desse indivíduo. E o mecanismo de defesa do psicótico é a foraclusão. Sua manifestação se dá através da paranoia, esquizofrenia, etc. Então aqui, a criança, quando ela passa pelo complexo de Édipo, ela exclui essa interdição fica fora do psiquismo dela, e ela não vai viver esse simbólico. Então, ela vai criar aquilo, todos aqueles conteúdos, ela vai criar de uma forma a nível psíquico. Então, tudo aquilo que é visual, auditivo, essas alucinações são criadas pelo sujeito porque ela tem uma maneira específica de lidar com aquela interdição. Doenças, condições como paranoia, como esquizofrenia, elas utilizam um mecanismo psicótico da foraclusão, que é excluir aquele conteúdo de si e colocar para fora. Então aquilo que é visto para fora é aquilo que dentro não consegue se enxergar. Como um neurótico consegue perceber em si, um psicótico não consegue, então ele projeta para fora aquilo que é dele. Já na perversão, o indivíduo ele não aceita as leis, porque ele próprio é a lei. Então ele sempre busca transgredir a lei externa. Nessa estrutura, a castração simbólica foi realizada parcialmente. Ou seja, ele renega a função de pai, ele reconhece, mas não aceita. Então, na estrutura da perversão, o sujeito, o indivíduo, ele vai renegar aquela condição de interdição. Sua manifestação se dá através do sadismo, masoquismo, fetichismo e parafilias. Por quê? Porque
como o perverso ele consegue compreender, não foi como psicótico excluído do seu psiquismo, ele só não aceita, então ele, eh, pega uma parte e toma como um todo. Por exemplo, num fetiche, numa pessoa que é podófila, por exemplo, ele tem o pé de uma mulher, por exemplo, como o todo. Então ele acaba, objetificando as pessoas por conta dessa maneira de lidar com o complexo de Édipo. Recapitulando, quando a criança ela não aceita a lei paterna, a interdição do pai, compreende, mas não aceita, se torna uma estrutura perversa. Quando está fora do psiquismo dela, então essa interdição ela é excluída, ela vai ter uma estrutura psicótica, e quando ela aceita essa lei, ele se torna neurótico. Então, essas são as 3 formas de lidar com o complexo de Édipo e as 3 repercussões que essas estruturas podem causar no psiquismo do indivíduo. É isso, qualquer dúvida vocês podem perguntar nos comentários, eu vou ter o prazer de responder. Tchau, tchau.